Pode abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, no verso 9. Marcos, capítulo 1, verso 9. Diz assim no verso 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João Batista foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Glória a Deus por sua palavra. Na semana passada nós vimos que o problema de um Jesus inventado por homens, que o problema de um Jesus que é criado pela consciência ou pelo coração de seres humanos que são falhos, é que esse Jesus, ele consequentemente não vai conseguir mudar a vida dessas pessoas, né? Nós vimos que para encontrar o verdadeiro Jesus que transforma as nossas vidas, a gente deve correr para a palavra de Deus, para a Bíblia, para o Evangelho que vai apontar para Jesus Cristo. E então nós começamos a olhar para esse primeiro livro que foi escrito, esse primeiro evangelho a respeito da vida de Jesus, no Novo Testamento, claro. E é como eu disse, pela vontade de Deus, esses evangelhos, esses livros foram todos escritos e todos chegaram até nós. Mas é lógico que houveram motivos também humanos, para que não se perdesse, para que não caísse no esquecimento. E através da vida desses homens que se dispuseram a estudar, a realmente relatar a respeito da vida de Jesus, hoje nós temos o benefício de ter a palavra de Deus na nossa frente, da gente poder estudar, para a gente poder continuar crescendo no conhecimento de Jesus. E Marcos é um desses homens. Ele é caracterizado, como eu disse também na semana passada, por escrever tanta coisa, por colocar tanta coisa nesse livro, com poucas palavras. Ele é um cara que economiza bem as palavras, então esse evangelho é um dos menores, e é como eu disse, eu acredito que seja o que vai mais direto à pessoa de Jesus. E para complementar o nosso estudo, eu tenho usado o livro do Tim Keller, e tenho usado também C.S. Lewis. E isso tem sido maravilhoso para a gente poder aprofundar no conhecimento, já que Marcos ele vai tão direto assim ao ponto de quem é Jesus Cristo. Então, se vocês tiverem interesse, nós estamos caminhando nos livros do Keller. Tem um livro dele que a gente está caminhando, que é A Cruz do Rei. E Lewis, lógico. Lewis a gente tem usado Evangelho Puro e Simples, a trilogia cósmica. A gente usa tudo possível de Lewis e com certeza a gente consegue desacortinar muita coisa que a gente percebe na palavra de Deus. Vamos orar pela palavra? Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa palavra. O dia que o Senhor fez, que a gente consegue tirar o tempo das nossas preocupações do cotidiano e conseguimos em comunidade nos reunir e estudar a sua palavra juntos. Tivemos a escola bíblica dominical hoje, foi um tema maravilhoso, Pai, onde nós também crescemos no conhecimento da tua palavra. Te agradecemos, Pai, por esse momento também, Pai, que a sua palavra agora ela seja pura e cristalina nos nossos corações, aos nossos ouvidos, que não haja interferência, nem motivos pessoais para poder mudar nada aqui nessa palavra, Pai. Mas que a palavra do Senhor chegue em nós, trazendo verdade, transformação, da maneira que o Senhor quer nos alcançar. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesses 5 versos, nós vemos algo muito sincronizado acontecendo. Algo maravilhoso acontecendo, e às vezes a pessoa estudando a Bíblia, ela passa direto por isso. Ela passa, às vezes, desapercebida do que está acontecendo aqui com profundidade. Porque a pessoa, às vezes, analisa de forma somente leitura, somente lendo, o batismo de Jesus. Ah, Jesus foi batizado, legal, valeu. Vou passar adiante, vou ver o que está acontecendo aí na frente. Mas, gente, houve algo aqui muito maravilhoso e que deve ser estudado e que deve estar em nossos corações e em nosso conhecimento, gente. Olha o que a gente percebe nesses versos. Capítulo 1, verso 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre Jesus. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado e em ti me comprazo. Irmãos,
quando a gente lê isso aqui e percebe que Jesus ele foi batizado e que o Espírito Santo ele desce como uma pomba ali, às vezes para a gente isso é normal. Às vezes nós enxergamos isso com muita normalidade, porque talvez a gente foi criado dentro da igreja, talvez você ficou na escola bíblica quando era pequeno, e aí isso se tornou normal aos seus ouvidos, porque você associa a pomba com o Espírito Santo naturalmente. Isso se tornou algo comum. Mas eu não fui criado dentro da igreja. Mas às vezes você já teve a oportunidade de perceber em algumas imagens, em alguns relatos, o Espírito Santo como uma pomba. Então isso se torna algo que a gente consegue enxergar no nosso cotidiano e não se torna algo anormal. A gente não se assusta com isso normalmente. Mas quando a gente percebe que Marcos escreveu isso em uma época onde não havia sido ensinado sobre o Espírito Santo como uma pomba, aí a gente percebe que aquele pessoal que estava ouvindo isso pela primeira vez deve ter pensado assim, poxa, o que é isso que está escrito aqui? Imagine as pessoas que nunca leram sobre isso e se deparam com uma imagem dessa e talvez tenham uma mentalidade bem fértil. Eles imaginem um pombo descendo e aquilo representa o Espírito Santo. Mas o povo judeu, eles tinham um escrito para auxiliar aqueles hebreus, aqueles judeus que não falavam hebraico na língua materna, eles tinham um escrito em aramaico que se chamava Targos. E nesse escrito, ele usava a figura do Espírito Santo como uma pomba. Era uma figura que era usada somente para aqueles que não falavam hebraico como língua materna. Olhem, por exemplo, um exemplo lá no verso 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no verso 2 diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No Targos, essa frase usada para falar que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, o verbo hebraico que é usado no Targos é voava com asas. Então, o pessoal que lia esse Targos, eles até conseguiam compreender um pouquinho. Eles enxergavam que o Espírito era assim como um pombo. Eles enxergavam que o Espírito era como um pássaro que tinha asas. E aquela representação para aqueles que estudaram isso se tornou algo mais comum. Mas para nós, isso não é comum de entender. Isso não é comum de enxergar. Enxergar o Espírito Santo como uma pomba. E aí no verso 3 de Gênesis, dá continuidade nessa história da criação, onde Deus ele diz algo. E na hora que Deus diz algo, ele diz, haja luz. E ali houve luz. Então, na criação, a gente consegue perceber que essa palavra disse é realmente chamar à existência, é realmente um poder sendo desenvolvido ali através de Deus para que as coisas viessem a existir. Então, na criação, a gente já consegue perceber a pessoa de Deus Pai, a gente consegue perceber a pessoa do Espírito Santo voando, pairando ou voando com asas sobre as águas, e a gente consegue perceber a pessoa de Jesus Cristo quando ele ainda estava sendo sinalizado como verbo. Em João a gente vê isso no capítulo 1, no verso 1. João, quando vai citar Jesus Cristo participando dessa criação, ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a gente consegue perceber que a criação, ela tinha Deus Pai, o Espírito de Deus e Jesus Cristo, como a palavra ali. E a gente consegue perceber nesses 3 versos a Santíssima Trindade manifestada ali. E aqui o que acontece nesses versos 10 e 11 de Marcos, não deve passar desapercebido por nós, não deve ser algo que se passe normal aos nossos estudos, exatamente porque a gente vê a manifestação da Santíssima Trindade mais uma vez. Mais uma vez a gente consegue ver a manifestação de Deus Pai, a manifestação do Espírito Santo de Deus e a manifestação de Jesus Cristo. A gente vê esse batismo mostrando a Santíssima Trindade reunida no mesmo lugar, mas agora totalmente diferente de como foi na criação. Na criação, não tinham pessoas observando isso.
Na criação, eles não estavam se expondo para outras pessoas ali. Mas agora, durante o batismo de Jesus, a Santíssima Trindade estava reunida, se mostrando ali para todos. Eles estavam se manifestando a todos que estavam presentes ali naquele episódio. Irmãos, a doutrina da Trindade de Deus é que Deus é um Deus eternamente existente em 3 pessoas. Deus não é uma pessoa e que às vezes usa de uma aparência, às vezes ele usa de um formato para poder se manifestar, de uma característica. Deus também não são 3 pessoas totalmente diferentes e que não caminham juntas, e que não se compreendem, e que não se entendem. Deus não é 3 personalidades totalmente distintas. A doutrina da Trindade é algo que deve ser estudado com muito cuidado, porque muita coisa errada a respeito da doutrina da Trindade tem sido ensinada por aí. E isso tem ferido o real significado de quem é a Trindade. Deus, ele não é mais 1 do que 3, mas ele também não é mais 3 do que 1. O nosso Deus triuno, ele é um único Deus que se divide em 3 pessoas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo que se conhecem e que se amam mutualmente. E esses 3 manifestados aqui não podem passar despercebido por nós, exatamente porque é algo que nós adoramos, é um ser que nós adoramos, é o Criador da nossa vida, é o Salvador da nossa vida. E nós temos, gente, o privilégio de poder estudar e conhecer a respeito dele. E quando a gente começa a estudar a respeito de Deus e da Santíssima Trindade, quando a gente começa a conhecer quem são e como funciona, como isso começa a descortinar da nossa mente, a gente começa a moldar a nossa vida de acordo com quem eles são, de acordo com quem Deus é. A gente começa a querer conviver da maneira que Ele vive. A gente começa a ter nossas atitudes pautadas nas atitudes da Santíssima Trindade. Porque eles nos criaram, Deus nos criou à imagem e semelhança. Então Deus nos criou para que a gente pudesse fazer igual Ele faz, para viver como Ele vive. E às vezes é muito complicado imaginar isso, né? É difícil a gente tentar compreender o quanto é difícil a gente imitar a Trindade. Como é, pastor, então, que eu vou compreender a minha vida imitando a Santíssima Trindade? Como é que eu vou me enxergar aos olhos da Santíssima Trindade? Gente, no verso 10, Marcos ele relata que logo ao sair da água, ele viu os céus se rasgarem. E aí a gente imagina o céu se rasgando logo que Jesus saiu da água. Ele foi batizado, saiu e o céu se rasgou. Quando Jesus sai da água, o Pai, Deus Pai, ele envolve Jesus Cristo como se fosse com um abraço ali naquele momento. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus, ele desce como uma pomba para se encontrar com Jesus Cristo. E o mesmo termo targos que foi usado na criação, é o termo que é usado para poder mostrar o Espírito Santo nesse momento. É o mesmo termo para Espírito Santo aqui. O Espírito Santo de Deus, ele desce e cobre Jesus Cristo com poder, cobre com amor que vem do alto. E aí na sequência, no verso 11, diz que então foi ouvida uma voz dos céus. Gente, que cenário diferente, né? Porque se Jesus Cristo, ele havia sido batizado, mas as pessoas ainda não sabiam quem era Jesus. Havia-se muita história em torno de quem era Jesus Cristo, se ele realmente seria o Messias e tal. Mas quando ele é batizado ali, o céu se rasga e desce uma pomba. E para aqueles que já entendiam, já estudavam Targos, você imagina eles olhando aquela pomba descendo e ouvindo uma voz do céu. E teólogos dizem que essa voz, ela foi escutada de forma audível, sim. Ali se ouve, durante aquele momento, uma voz que veio do céu, e essa voz foi direcionada para Jesus Cristo. O que me chama a atenção é que eu não vejo aqui essa voz falando para as outras pessoas: olhem, todos vocês acreditem a partir de agora, esse aqui é Jesus Cristo, meu filho. Mas essa voz, ela se direciona para Jesus Cristo dizendo:
Tu és o meu filho amado. E eu tenho muito prazer em você. Olha, quando a gente enxerga o que Marcos escreveu aqui, gente, a gente percebe que o próprio significado da vida, a própria essência do universo, ela realmente deve estar voltada para essa Santíssima Trindade. A gente tem que conseguir enxergar a essência da nossa vida voltada para a criação, voltada para essa recriação que estava sendo representada ali. Porque aquilo ali estava acontecendo de uma vez para que ecoasse para toda a eternidade. Pessoas viram, e eu disse semana passada aqui para vocês, que os relatos que foram escritos aqui, foram escritos e foram estudados, foram analisados, através de pessoas que estavam vivas lá, como Paulo disse. Tudo que nós falamos, tudo que nós pregamos, vocês podem ir lá e perguntar a outras pessoas que viveram lá, elas ainda estão vivas. Isso aqui não é algo que foi criado da nossa cabeça. E o C.S. Lewis, em toda a sua viagem, em todo o seu romantismo, ele chama esse momento, tanto o momento da criação, quanto esse momento dessa nova criação, dessa regeneração, de um começo da regeneração da humanidade, ele chama de dança. Ele diz que é como se fosse uma dança. Ele fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesse batismo, eles estavam atuando como se fosse em uma dança. Um em torno do outro, um girando ao redor do outro, um observando o outro, um trazendo o outro para poder sempre estar fazendo passos diferentes, um levando o outro adiante. E ele coloca assim em um dos seus escritos nessa trilogia cósmica, do segundo livro da trilogia cósmica, ele coloca assim: no cristianismo, Deus não é uma coisa impessoal ou estática. Ele não é só uma pessoa, mas uma atividade dinâmica e pulsante, uma vida, um drama. Quase, se não me achar irreverente, uma espécie de dança. E que tudo isso importa mais do que qualquer outra coisa no mundo, pois toda a dança, ou padrão desta vida de 3 pessoas, deve ser representada em cada um de nós. Eles são a grande fonte de energia e beleza que jorra no centro da realidade, e não há outro caminho para a felicidade para a qual fomos feitos. Lewis, ele está falando das expressões que a gente deve enxergar nesses momentos. Quer seja no momento da criação, quer seja no momento do batismo. Nós devemos enxergar essa energia, nós devemos enxergar a vitalidade por trás de cada atitude da Santíssima Trindade. Nós devemos perceber isso e trazer isso para a nossa realidade. A gente deve puxar isso que nós lemos e que nós enxergamos na Palavra de Deus para a nossa vida pessoal. Mas, pastor, como é que eu vou puxar isso para a minha vida pessoal? Gente, se a gente fosse representar fisicamente o egoísmo, como é que a gente representaria o egoísmo? Eu acho que uma forma fácil da gente representar o egoísmo, o egocentrismo, aquela pessoa que não se preocupa com os outros, eu acho que a gente poderia representar por algo estacionário, algo muito parado, algo cinza, algo escuro. A gente poderia representar, talvez, por pessoas que não se movimentam, que se trancam dentro de um quarto. Se fosse uma peça teatral, talvez por pessoas que parassem num palco e ficassem quietas assim. Com certeza a gente não estaria enxergando um espetáculo ali. Com certeza a gente não estaria enxergando algo belo ali. Com certeza a gente não estaria aprendendo nada de novo ali através daquele espetáculo. Porque o egoísmo, ele tem que simbolizar algo estacionário. É aquela pessoa que tudo gira em torno dela. Ela se mantém parada. Ela se mantém estática. Mas todas as outras pessoas fazem de tudo para ajudá-la. Mas ela não ajuda ninguém. Se a gente fosse representar o egoísmo, a gente poderia representar por aquela pessoa que fala assim: olha, eu até tenho amigos, mas se eles não gostam de fazer aquilo que eu gosto, eu nem ando com eles mais. Olha, eu até posso namorar com alguém, mas se começar a me tirar da minha zona de conforto, aí eu já termino logo, porque eu não gosto de ninguém que me atrapalhe na vida.
Eu trabalho em um lugar só se eles aceitarem do jeito que eu sou. Porque eu chego no meu trabalho e eu sou assim, e eles têm que me aceitar dessa forma. Então a gente percebe que uma vida estacionária é uma vida egoísta, é uma vida onde a pessoa ela fica parada e tudo tem que girar em torno dela. Desde que não comprometa as minhas vontades, eu faço o que vocês quiserem, mas na hora que bater aqui, aí eu saio e vou embora. Porque eu sou assim. Comigo não tem conversa. Quem me conhece sabe que eu sou assim. São algumas frases prontas e que mostram o quanto o ego da pessoa ele é inflado. Mostra o quanto o ego da pessoa, às vezes, está ferido por algumas situações que ela viveu e que ela não se permite viver outros tipos de situações, quer seja um namoro, quer seja um noivado, um casamento, quer seja um emprego bom. Não, agora eu trabalho por conta própria, eu sou autônomo, eu não quero ter patrão. Eu não vou à igreja, eu vou deixar pastor vir me falar o que eu tenho que fazer? Eu não, eu conheço a Bíblia. E aí a pessoa se coloca estacionada. Mas quando a gente analisa uma vida assim, estacionada, parada, e a gente vai ver como funciona a Santíssima Trindade, e nós devemos trazer exemplos para nós, a gente vê que a Santíssima Trindade, esse Deus triuno, ele é totalmente diferente disso. Em vez de ser egocêntrico, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são caracterizados por uma essência de amor, de doação mútua. Eles se entregam uns aos outros. Cada pessoa da Trindade não insiste que os outros girem em torno deles. Pelo contrário, eles amam a beleza que há no outro. Eles amam a beleza de poder expor quem é o outro para todo mundo. Eles amam a beleza de ver que o outro está se manifestando para a sociedade, para a comunidade, para umas pessoas. Então eles se concentram em um satisfazer o outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles glorificam uns aos outros. É como se cada um realmente estivesse dançando em torno do outro. E aí vocês têm que colocar a sua mentalidade fértil para funcionar agora. Porque vocês têm que imaginar um salão de festas, gente, com muita coisa linda. Imagina um salão de festas todo arrumado, com luzes, com tecidos maravilhosos, coloridos, com uma orquestra maravilhosa tocando, com muita gente reunida ali para uma festa maravilhosa, mas todas as pessoas que estão dentro do salão ficam assim, estacionadas. Eu te confesso que eu imaginei essa cena. E eu imaginei o quanto para mim seria assustador isso. Ver um tanto de gente parado, um tanto de gente que só pensa em si mesmo, que está esperando as outras pessoas começarem a dançar para elas também dançarem. Se os outros não dançarem, eu não danço. E isso me trouxe muito medo. E eu consigo puxar uma imagem dessa e jogar para dentro da nossa realidade como cristão. A gente deve conseguir puxar isso e compreender isso como uma vida egoísta. Para que a gente compreenda que o nosso movimento, ele é algo que vai exaltar a Deus. Como assim movimento, pastor? Se nós fôssemos viver da maneira que a Santíssima Trindade vive entre si e se amam desde antes de toda a eternidade, um exaltando o outro, um amando o outro, um adorando o outro, um cuidando do outro, um manifestando os seus passos de amor ao redor do outro, eu tenho certeza que a nossa comunidade seria muito mais parecida com uma festa. Eu tenho certeza que a vida do cristão seria muito mais parecida com uma festa do que uma coisa estacionária. Eu tenho certeza que se a gente olhasse para o próximo e a gente falasse assim, olha, eu vou demandar amor, eu não vou demandar amor de você, eu vou derramar o meu amor sobre você, e isso acontecesse mutualmente entre nós, a nossa vida seria muito mais festiva do que é. Se a gente conseguisse enxergar o próximo como prioridade na nossa vida, com certeza a gente sairia de uma situação estacionária. Com certeza a gente estaria aprendendo a respeito da Santíssima Trindade e certamente a gente estaria saído de uma vida de egoísmo. Certamente a gente estaria conseguindo saber o que é amar o próximo, porque o nosso Deus sabe o que é amar o próximo. E o nosso Deus se entrega. O nosso Deus, ele não fica parado. Ele se revela assim nas Escrituras, e isso tem que mudar completamente a nossa concepção de evangelho.
Tem que mudar completamente a nossa concepção do que é vida. A gente tem que enxergar essa dança da Santíssima Trindade como algo que vai transformar a nossa vida, que vai fazer com que a gente queira dançar ao redor dos outros, ainda que eles estejam estacionados. Que a gente queira fazer o bem para o próximo, não para que a gente possa se sentir bem, mas para que o próximo possa se sentir bem. E aí eu não vou levar um alimento para aquele necessitado, para que eu saia de lá me sentindo bem. Porque eu já pensei isso. Eu já pensei assim, olha, quando eu vou para Cracolândia, eu chego lá e quem sai bem de lá sou eu. Ainda que eu estivesse fazendo alguma coisa, eu estava estacionado em um lugar para que na hora que eu fizesse o bem, eu saísse dali me sentindo bem. E não é esse o sentimento que a Santíssima Trindade passa para nós nessa manhã. É um sentimento de que eu vou lá, sem saber se vou receber um amor em troca, se vou receber um sorriso em troca, mas eu devo chegar lá para que aquelas pessoas saiam dali bem. Para que aquelas pessoas saiam dali realmente querendo participar de uma dança. Para que aquelas pessoas se sintam abraçadas, amadas, adoradas mesmo por nós. Para que elas possam compreender que existe um amor fraternal e que se entrega pelo outro. Para que a gente consiga realmente, através dessa dança, apontar para um Jesus Cristo, que se entregou no nosso lugar também, sem esperar nada em troca. Para que a gente consiga, através de nossas atitudes, se foi compreendida na verdade, para que a gente consiga, através de nossas atitudes, alcançar outras pessoas, assim como Jesus nos alcançou. E quanto mais a gente conhece do amor de Jesus por nós, quanto mais teologia eu estudo, gente, quanto mais eu me aprofundo no conhecimento a respeito de quem é Jesus Cristo e como Ele me amou, mais eu fico impressionado com tanto amor sendo derramado em meu favor. Mas isso me afeta de uma maneira positiva, porque eu me sinto muito contente, eu me sinto transbordante, que eu falo, cara, não tem como eu não pensar em fazer isso por outras pessoas. Não tem como a gente conhecer de Jesus Cristo a um certo ponto e você não querer transbordar desse amor para as outras pessoas. E aí, naturalmente, a gente sai dessa vida estacionária. Porque a realidade desse Deus, Deus triuno, a Santíssima Trindade, é uma realidade de movimento. Eles se concentram uns nos outros. Eles amam uns aos outros. Lá em Marcos capítulo 8, verso 35, Jesus ele disse assim, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho. Jesus ele fala assim, quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvar-la-á. Perder a vida por causa do Evangelho, será que compreende estar dentro de uma igreja? Será que perder a vida por Jesus Cristo e pelo Evangelho compreende somente estar no meio de irmãos? Será que é somente fazermos o bem para aqueles que estão do nosso lado, o nosso próximo? Que na nossa concepção o próximo é somente os que são irmãos e são salvos? Gente, quando a gente começa a compreender a palavra de Deus, nós saímos de uma vida estacionária. A gente começa a ser confrontado, a gente começa a se movimentar. E não me preocupa se a pessoa não é salva. Não me preocupa se a pessoa não é dizimista. Não me preocupa se a pessoa até nega Jesus Cristo na vida dela. Mas se eu puder ajudá-la, se eu puder fazer algo, se eu puder envolvê-la nessa dança, é lógico que eu vou querer envolvê-la nessa dança. É lógico que eu vou querer puxar ela para dentro dessa dança. E no começo eu disse que só Jesus pode nos chamar para essa dança, não é? No começo eu falei que quem nos convida para essa dança é Jesus Cristo. É Ele que nos chama para a dança. E Marcos ele diz assim, verso 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Gente, quando a gente volta para Gênesis, para poder estudar a criação do mundo, e a gente vê o batismo de Jesus com as mesmas características, a mesma amostra da Santíssima Trindade, nesse trecho a gente também pode voltar para Gênesis.
a gente também consegue voltar a Gênesis e perceber as mesmas características. Porque aqui em Marcos, Jesus ele sai da água e o Espírito Santo o envolve e se move sobre ele. Deus fala: eu amo você, meu filho. E acontece exatamente a mesma coisa. Porque Satanás, ele vem com a tentação. Em Gênesis, a gente vê a queda do homem, no capítulo 3 de Gênesis, e a gente vê a serpente tentando Adão e Eva. E a gente percebe que a Bíblia chama Jesus Cristo de o segundo Adão, exatamente porque o primeiro Adão, ele estava em um jardim. E o segundo Adão, ele já não está aqui em um jardim. A gente tem que enxergar aqui que o segundo Adão, ele está em um deserto. O primeiro Adão, ele vivia em perfeita harmonia com as feras. O primeiro Adão, ele tinha ao lado dele leões, leopardos, tinha jacarés ao lado dele, mas ele vivia em perfeita harmonia com essas feras. Já o segundo Adão, ele está ali com as feras, mas ele está sofrendo. Ele está sofrendo perigos ali junto com as feras. Totalmente diferente. E essa é uma maneira que Marcos está usando para dizer que o segundo Adão ele teve uma provação muito mais difícil que o primeiro Adão. Jesus Cristo ele estava em um ambiente muito mais propício a não conseguir cumprir a vontade de Deus Pai. Jesus Cristo ele estava em um ambiente muito mais propício a desistir de tudo que ele havia vindo fazer em nosso favor, tudo que ele havia vindo fazer para no nosso lugar, morrer no nosso lugar, ele estava muito mais propício a desistir disso tudo do que num jardim com tudo maravilhoso. Mas pense nessas duas tentações, na do Éden e na de Jesus. Na tentação do Éden, a serpente ela estava demandando obediência de Adão. O segundo Adão, ele já estava em obediência ao Deus Pai. A serpente ela estava confrontando aquilo que Deus havia ensinado para Adão e Eva. Ela estava mostrando para eles um entendimento dela totalmente diferente. Jesus Cristo ali no deserto, o segundo Adão, ele já estava mantendo a palavra de Deus Pai. Ele estava se submetendo à vontade de Deus Pai, independente de suas dores, em um ambiente muito pior. Então a serpente, ela envolveu Adão e envolveu Eva em uma dança terrível. Mas Jesus Cristo, ele estava ali no deserto, totalmente envolvido em uma dança que já era maravilhosa. Uma dança que ele conhecia bem desde antes da criação do mundo. Então vejam bem, gente, que não é o ambiente em que você está que vai determinar as suas ações. Não é o ambiente em que nós estamos vivendo que vai determinar como nós vamos responder a esse Deus. Não é o ambiente que eu estou vivendo, a situação que eu estou vivendo, que vai determinar como eu respondo a esse Deus com minha vida, mesmo ao serviço a outras pessoas. Se Deus demanda obediência de nós, desde a época do Jardim do Éden, por que é que agora nós vamos poder escolher? Em uma conversa com um jovem, ele falando mal de uma outra pessoa, eu falei isso com ele. Ele estava falando mal de outra pessoa, mas esse cara não sei o que, esse cara não sei o que. Eu falei, mano, eu tenho certeza de uma coisa. Se eu tivesse no lugar de Adão, eu teria escolhido o fruto talvez até mais rápido que ele. Então não se ache mais santo do que os outros, não, velho. Tenha certeza que você também erraria nesse mesmo sentido, se você estivesse na posição dele. Ele estava falando de um líder. Eu falei assim, pode ter certeza que é somente através de Jesus Cristo, somente o poder do Espírito Santo exercido em sua vida, somente com a força que vem de Deus Pai, que você conseguiria suportar algo dessa forma e não agiria como ele. Que realmente foi como um idiota. Mas é somente através do Espírito Santo de Deus, não é na sua força, mano. E em Gênesis mostra, no verso 8 desse capítulo 3 da queda, que Deus ele andava no jardim na viração do dia. Então isso devia ser algo comum. Deus não foi ali só no dia que Adão tropeçou, no dia que Eva tropeçou, no dia que eles pecaram. Não. Deus ele ia ter com eles tinham comunhão com Deus. E aí você deve pensar outra coisa. Mesmo você tendo comunhão com Deus, não quer dizer que você vai deixar de errar.
Você não erra sabendo que Deus vai ter comunhão comigo de todo jeito, então eu vou errar nisso aqui. Não, não é isso. Mas mesmo tendo comunhão com Deus, você não deve se sentir culpado a ponto de querer se jogar no inferno por isso. O seu erro e a consciência do seu erro vai te trazer arrependimento. E que arrependimento é esse? Eu não vou pregar um arrependimento mentiroso nunca. Vocês nunca vão me ver falando de um arrependimento mentiroso. Mas eu estava em comunhão com Deus, eu estava um cara crente, eu tomei ceia, eu estava fazendo tudo certinho, participando da escola bíblica, eu ia no louvor, eu ia no culto, no encontro de quinta-feira das mulheres para estudar a palavra, e aí eu errei muito feio. Mas o arrependimento, ele não vai se demonstrar através desse tanto de cheques que você vai conseguir fazer em uma lista de atividades, não. O arrependimento, ele vem, gente, pela tristeza gerada do pecado no nosso coração. O arrependimento, ele vem pela mudança de mente. A nossa mente, ela é transformada pela verdade que realmente eu percebia a partir das minhas atitudes erradas. E eu me entristeci com aquelas atitudes erradas. E o arrependimento vem com a consequência de mudança de atitude. Aí sim. Isso é um arrependimento, gente, da maneira bíblica, da maneira que Deus demanda de nós em obediência. Então você errou. Se volte para Deus, volte o seu coração para esse Deus e entre nessa dança novamente. Se prontifique a realmente, se o seu coração se entristeceu por uma atitude errada, se prontifique mesmo a transformar e renovar a sua mente pela palavra de Deus. E se prontifique a não agir daquela maneira mais. Se você tratou mal alguém, se você fez mal para alguém, se você não agiu de uma maneira correta, se você desrespeitou os pais, se você desonrou a esposa, se você desonrou seu filho, se você furtou, incline seu coração que se entristeceu por causa dessa atitude errada e se volte para Jesus Cristo, tendo uma renovação da mente dentro da palavra de Deus e tendo a sua atitude transformada pelo Evangelho. E é com essa consciência que certamente nós vamos conseguir agir de maneira diferente. É com essa verdade, a gente puxando a verdade da essência de Deus para a nossa vida, que nós vamos conseguir agir de maneira diferente. Porque aí a gente vai enxergar os mandamentos sendo cumpridos em nossa vida. Se eu devo amar Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo, é lógico que eu vou querer dançar em torno daqueles que eu vejo. É lógico que nós vamos querer fazer uma dança maravilhosa em torno daqueles que nos rodeiam. Se o meu patrão é um carrasco, eu vou dançar ao redor dele. Se o meu marido é um grosseiro, eu vou dançar ao redor dele. Se o meu funcionário é um camarada que não serve, que não faz as coisas de acordo com a palavra de Deus, eu vou dançar em torno dele. Se o seu amigo é uma pessoa egocêntrica e que nunca faz nada para ajudar ninguém, você dança em torno dele. E assim você vai conseguir demonstrar amor. Assim nós vamos conseguir demonstrar amor. Assim nós vamos perceber que mesmo vivendo em algum deserto, a gente consegue viver um jardim, porque nós estamos acompanhados dessa Santíssima Trindade que derrama amor sobre nossa vida. Eu te convido a ter essa mentalidade nessa manhã. A perceber que a sua vontade, ela não é soberana. A perceber que não é a sua vida que deve ser satisfeita, mas a vida do seu próximo. A perceber que talvez o seu egoísmo está te levando para um lugar onde você fica sozinho, trancado, onde você se esconde de outras pessoas porque você não gosta que ninguém faça algo diferente daquilo que você espera. E a gente percebendo isso, a gente realmente vai ter nossas atitudes mudadas. Mas tudo pelo poder dessa Santíssima Trindade sendo derramada em nós. Que a IBAGE seja uma igreja que enxerga o próximo dessa maneira. Que a gente tire lições da criação, onde a Santíssima Trindade se envolve, e desse batismo, onde a Santíssima Trindade se manifestou um amando o outro, que a gente tire ensinamentos assim. Para que quando a gente for agir em favor de outras pessoas, a gente venha agir por amor. A gente venha agir se entregando um pelo outro. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou em nosso lugar. Ele se desfez dele mesmo, de toda a glória.
Se a gente conseguir imaginar essa dança, onde Jesus Cristo ele só recebia amor desde antes da criação do mundo, se a gente imaginar essa sequência de atitudes que existia desde a eternidade, a gente consegue imaginar o quanto Jesus Cristo se humilhou e o quanto ele abriu mão dele mesmo para poder vir e encarnar nessa terra. Aí a gente consegue imaginar um pouquinho do que é isso. Do que é ele deixar de estar ali recebendo amor e participando de algo tão maravilhoso para poder vir à terra e ser rejeitado por aqueles que ele morre no lugar. Gente, a gente não sofre nada perto disso. E eu estou falando para vocês, eu também sou o tipo do cara que sou muito enérgico, eu sou muito explosivo, e às vezes eu explodo com outras pessoas também. Mas o arrependimento tem que vir no nosso coração. A gente tem que mudar as nossas atitudes. Começar mudando a nossa mente através da palavra de Deus. Que a gente seja uma igreja que consiga exercitar esse cuidado, esse carinho, esse amor, essa mansidão durante a semana. Que a gente seja uma igreja que enxergue a sociedade como um lugar que nós temos uma responsabilidade de alcançar. Que o nosso vizinho, ele seja assim, uma pessoa onde vai ser alcançada por nós, vai ser alcançada por Jesus Cristo e vai ser alcançado pela nossa paciência. Que o nosso patrão, ele seja, sim, uma pessoa que vai ser alcançado por Jesus Cristo através do nosso domínio próprio, através do nosso cuidado, através do nosso amor exercido para exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. E se você não experimentou, se você não tem experimentado, ou se você quer experimentar desse amor, você tem uma oportunidade maravilhosa a todo tempo, mas não despreze oportunidades na vida. Use momentos de reflexão para que isso possa te trazer para a verdade de Deus. E talvez seja esse o momento. Use esse momento para poder confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Talvez você queira realmente falar com Ele assim: olha, Deus, eu me entrego ao Senhor e quero abrir mão das minhas próprias vontades, eu não quero ser o centro. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Mesmo sabendo que o Senhor não vai ficar estático. O Senhor é um Deus que se movimenta. O Senhor é um Deus que derrama amor. O Senhor é um Deus que derrama compaixão, que derrama misericórdia. O Senhor é um Deus que todas as manhãs renova as suas misericórdias em meu favor, e eu me sinto muito grato por isso. Talvez eu não tinha parado para observar isso, mas eu quero fazer parte dessa dança, Senhor. Me deixe fazer parte dessa dança com você para toda a eternidade. E isso vai transformar a sua vida de uma vez por todas. E aí sim, os resultados serão maravilhosos. Aí sim a sociedade vai ver que nós estamos aqui, não só cumprindo com mais um checklist, mas nós vamos estar aqui crescendo no conhecimento de Jesus Cristo e levando isso para a nossa vida, porque nós fomos transformados pelo poder do que há no Evangelho.